Olá pessoal, tudo bem? A nossa entrevistada de hoje é produtora cultural, jornalista e também idealizadora da campanha Mais Amor Entre Nós, Sueide Quinter. Sueide, bem-vinda ao Bahia da Gente, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Sueide, você é baiana, você é daqui mesmo, da capital? Sou soteropolitana da Gema. E meu bairro é o Paripe, né? Atualmente eu moro no Garcia, mas foi onde eu me criei. Nasci na Cila Balbino, eu sou daqui mesmo. Você fez faculdade aqui? Fiz faculdade aqui em Salvador. Você é de uma família grande, né? De 9 mulheres. Como foi essa convivência familiar? Teve influência da sua família para você decidir ser jornalista? Então, a minha família não influenciou na escolha da profissão, mas o jornalista é, por natureza, um ser questionador, né? E minha família sempre incentivou que a gente tivesse inquietações e críticas sobre o mundo, então era natural que eu despencasse, né, para essa área. Minha mãe é de formação pedagoga e meu pai chegou a cursar economia, mas ele estava bem nessa área, né, de relação com a sociedade. Minha família, por parte de pai, é de Birimbau e por parte de mãe de Santa Mara. Então, assim, eu sou bem do recôncavo, bem faladeira, bem... Agora, em relação a um artigo que eu li seu, né? Você disse que você era muito precoce, que sua mãe sempre falava viva cada coisa em sua época, né? Era esse termo. Você teve essa inquietação desde cedo? O que mais te angustiava? Qual era a sua maior inquietação? Então, Fernanda, tem uma coisa bem engraçada que minha mãe dizia quando eu era pequena. Ela dizia, menina, você é impossível. Que eu fazia coisas que ela não conseguia nem repreender. Eu sou, né, de aquário, eu fui uma menina muito inquieta. Então, desde de pequena, eu tinha sempre um por que isso, por que aquilo. E minha mãe não cansava de dizer aquilo que todas as mães dizem, porque sim, porque eu quero. E aí eu contra-argumentava com ela. Isso, de uma certa forma, incomodava um pouco os adultos, mas, de uma certa forma, me treinou para ser essa pessoa que tem que ver a coisa e um pouco depois da coisa, né? Eu sempre gostei disso. Agora você decidiu ser jornalista. E qual a área de jornalismo que mais te atraiu? Então, eu sou uma pessoa que vê o mundo pela palavra, né? Eu sou muito verborrágica. Eu adoro semântica. Na semana passada eu aprendi uma coisa tão linda, uma fonoaudióloga me disse assim, eu aprendi, quando era pequena, a palavra remanchando. Aí a minha mãe falava, você está remanchando para ir para a escola? Se adianta. E aí a fonoaudióloga falou assim, ele estava remanciando. Eu falei, hã? Para tudo é o quê? Remanciando. Eu falei, nossa... Então não é remanchando ela não, é Sim. remanciando. E aquilo, quer dizer, o som da palavra ficava na minha cabeça, o significado, e como uma palavra pode significar duas coisas e três coisas, e aí isso é uma coisa que me movia muito. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu fazia a oitava série, né? Agora não é mais assim, não sei como é que tá a escola agora, se é quinto ano, do segundo ano, não sei, mas fazia o último ano do segundo grau. E aí eu me lembro que a professora na prova colocou uma música de Gilberto Gil, aquela novidade. A novidade veio dar na praia. E ela perguntava o que ele queria dizer com aquela frase, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. E era, descreva em 5 linhas, e eu acabei fazendo uma redação. E ela gostou tanto da redação, que na prova seguinte, a redação foi a prova de interpretação de texto de toda a escola. E qual foi a sua interpretação em relação a esse Na, trecho da na música? época, eu tive uma interpretação bem, bem do meu momento mesmo, né? Mas eu já dizia, ele estava falando da sociedade, que na verdade aquela novidade era uma coisa que estava acontecendo na sociedade, não necessariamente era a sereia, né? E acho que ela gostou, eu não me lembro bem o que eu estava falando, entendeu, Fernanda? Mas só que eu me lembro que eu sempre me expressei. Eu sempre me expressava muito, muito e eu tenho essa coisa esse ímpeto, né? Eu não tenho vergonha. Essa cara de pau próprio dos aquarianos, eu vou e digo. Aí se estiver errado, eu falo, tá errado, então tá bom. Então eu aprendo o que é o correto. Então eu tenho essa coisa de me lançar. Você falou em se lançar, você se lançou também na área de projetos culturais aqui na Bahia. Sua carreira foi iniciada no jornalismo com os projetos culturais ou foi no jornalismo impresso, jornalismo televisivo, no rádio também? Você passou
Em todas as áreas, um pouquinho, Suede. Isso, passei em todas as áreas um pouquinho. Então, quando eu fazia faculdade, eu andando pela rua, isso acontece muito comigo, Você fez conheci. faculdade onde? Eu fiz faculdade na FTC, na Faculdade de Tecnologia e Ciências. Aí eu andando pela rua e entrando ali na Casa de Itália, um rapaz me parou e falou: Ah, você tá fazendo o que aqui? Eu falei: Não, eu vim para uma festa que tá acontecendo aqui. Ele falou: Olha, você faz o quê? Eu falei: Eu estudo jornalismo. Ele falou: Eu tenho um projeto de pesquisa, né, chamado ACC, Atividade Curricular em Comunidade. Funciona ali na UFBA, na Faculdade de Comunicação, apareça lá. Mas só que ele não botou muita fé. E no sábado seguinte eu estava lá, sentado na primeira página. Ele falou: Mas ele está fazendo o que aqui? Ó? Você mandou eu aparecer. E o projeto de pesquisa dele era mapeamento dos guetos culturais de Salvador. Esse professor chama Fernando Conceição. A partir daí, eu passei a participar dos grupos de pesquisa dele. Ele fez um grupo chamado Etnomídia e foi, acho que, decisivo para a minha formação, porque naquele momento ele exigia muito que eu escrevesse e exigia muito que eu lesse. Então, paralelo a essa coisa que a faculdade dá da metodologia, do instrumento, de como utilizar as ferramentas, conhecer os gêneros, com ele lá nesse grupo da UFBA, eu trabalhava o exercício do pensar, da argumentação. E assim, de primeiro foi logo um choque, né? Porque o Fernando pegou meu texto e falou: É uma merda. Como é que uma pessoa está se formando em jornalismo para escrever uma coisa dessa? Eu me lembro que ele pediu que eu escrevi... Você lembra o que foi que você escreveu? Lembro. Ah, como eu lembro. Aconteceu duas coisas muito engraçadas nesse período. Um texto, eu fui convidada por um jornal chamado Comunica Quarta, que é um jornal italiano de uma província chamada Turino, né? E aí ele falou assim, o jornal pedia que eu escrevesse sobre o lugar onde eu morava. Naquela época eu ainda morava em Paripe. Aí eu escrevi sobre a minha visão de Paripe, que é uma visão extremamente bucólica, eu adoro o subúrbio ferroviário, aquelas imagens e tudo mais. E aí mandei o texto foi publicado. Quando saiu, eu peguei o jornal, né, levei para Fernando. Professor, olha aquele... Mas está um texto tão medíocre. Eu não sei. Como que você se coloca para escrever num jornal internacional com um texto desse? Aí ele dizia assim, em Paripe todo mundo se abraça. Que ele dizia que a súmula do meu texto é que em Paripe todo mundo se abraçava e eu não conseguia entender. Mas aquilo ali foi provocador a ponto de me levar a me aprofundar nisso, né? E dizer o que eu queria dizer, mas também com um olhar menos passional, dando às pessoas o direito de escolher se Paripe ia ser ou não esse lugar onde todo mundo se abraça. Cada um vê de uma maneira, né? Exato. O seu bairro. Em relação ao jornalismo televisivo, Então, você teve uma participação, você passou, foi apresentadora, foi repórter na TV isso, educativa, né? isso. Então, ainda na faculdade eu Com os comecei... colegas lá, inclusive. Exatamente. Ai, você não mudou nada. Ah, nem você. Então, ainda fazendo faculdade, eu comecei a estagiar na TV Educativa da Bahia. E isso aconteceu, não era um horizonte não, sabia? Eu nunca tinha pensado em estagiar numa TV, ainda mais na TV pública. E aí eu fazia parte de um projeto chamado POMPA, que é do Instituto Steve Biko, chama Open Minds, Open Door, que é Portas e Mentes Abertas. E no final do curso ele falou assim, vocês vão estagiar nas suas áreas de atuação. E ele falou assim, você topa estagiar na TV? Eu falei, eu topo. Ele falou, mas você vai passar 6 meses de lá e não vai receber nada. Não tem salário nenhum. Eles têm até um programa de estágio, mas você não vai receber nada. E aí, se eles gostarem de você durante 6 meses, eles te contratam. E aí eu passei esses meses trabalhando lá de graça. Não de graça, eu recebi uma bolsa, né, desse programa. E aí, quando acabou o estágio, eu fui convidada por Josias Pires, que era então o diretor da TV Educativa, para estagiar. Aí depois que quando eu estava no final da formação, ele perguntou se eu gostaria de ser contratada. Aí trabalhei com Márcia num programa que ela tinha, TVE Cidadania, era produtora dela. Uma experiência muito boa, porque ela é professora também de jornalismo, eu aprendi muito com ela. E aí depois do TVE Cidadania, eu fui chamada para ser apresentadora de um programa muito bacana que a TVE tinha, chamado TVE Memória. Então, porque a TVE tem um acervo muito grande, né, de coisas preciosíssimas que ficam ali naquele SEDOC. E a ideia era pegar essas coisas que os telespectadores mandavam, pedindo para reprisar. E aí eu falava sobre aquela experiência e depois a gente passava um pedacinho daquele material. Foi muito legal, eu conheci uma jornalista fantástica chamada Delza Chau.
com quem eu aprendi muito, Boa. muito, muito. Aí, depois da TV, eu fui pra rádio. E na rádio, eu me lembro que na época a Paula falou assim, não, você vai para a redação da rádio, vai ser interessante você trabalhar lá com a experiência que você tem. Eu tenho muita relação com o movimento social, né? Então eu também contribuía para que tivesse outras fontes, fontes não oficiais, né? Aí eu disse assim, não, Paula, eu quero ir para a direção da rádio. Ele me olhou assim, ele falou, é mesmo? Eu falei, eu quero. E aí eu passei a ser assistente de Mário Sartorello, que era diretor da rádio na época e que implantou várias mudanças na rádio educativa. Então, hoje eles têm um programa de hip hop, que foi ele que implantou, tem um programa de reggae, que foi ele que implantou, tem um programa de música africana, que foi ele que implantou. Então, eu me lembro até que tinha um jingle muito especial na época que ele criou, que era a Rádio Educadora, a rádio que toca o que é bom. Que era essa coisa afirmativa, né? De falar que a música local, que a música que as pessoas produzem aqui é de muita qualidade. Aí foi uma experiência maravilhosa. Conheci Beto Barreto, que é um dos líderes da banda Baiana System, também um produtor musical maravilhoso. Então foi um período assim muito rico. Ainda nessa trajetória de comunicação, eu me lembro que o Sartorello foi convidado para ir para Brasília, para trabalhar na Rádio Nacional. E aí eu fiquei assim meio perdida, e aí Paula me chamou para trabalhar com ele. Então eu trabalhei na direção da TVE, eu era assessora especial dele. E aí outras coisas maravilhosas, a experiência de trabalhar com homem de cinema, que também era gestor público, então aprendi muito fazendo essa assessoria dele. E foi muito desafiador, né? Porque eu tinha que representá-lo em algumas reuniões, e assim eu tenho essa cara de criança. Isso que eu ia falar, né? Uma bagagem. Exato. Chegava numa grande. mesa, às vezes, com o secretário de Estado, com um monte de gente. Aí sentava, aí o pessoal falava assim, tá faltando Paula. Eu dizia, não, eu tô aqui representando ele. O pessoal respirava fundo e dizia assim, vamos começar. Mas foi legal. Foi legal porque quebrou muitas a mais, muito tabu, era um desafio para mim. Mas por conta desse desafio, eu tinha que me preparar ainda mais, né? E foi engraçado, eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu fui representar a Paula numa reunião do Conselho de Comunicação. E aí, Paula não podia ir, estava o secretário de Comunicação, que era o Robinson Almeida, né? E aí, falou, não, é porque não tem ninguém da TVE. Eu falei, eu, secretário, eu sou da TVE. Ele, então vamos começar, né? Ele sorriu, ele é muito espirituoso, e vamos conversar. E acabou que ele não tinha recebido o resumo da pauta. E aí as pessoas arguíam ele, secretário, não sei o quê. Aí eu respondia. Aí daqui a pouco eu já estava passando uma mensagem para ele, assim, é isso aqui a resposta, não sei o quê. Quando acabou a reunião, ele falou, por que você não vem trabalhar aqui? Aí eu falei, não, eu amo a TV, eu quero ficar lá. Ele, não, vem trabalhar aqui que a gente está precisando, porque nosso assessor, né, que era a pessoa que fazia esse papel, ele precisou sair e aí você pode ficar aqui. Aí eu me lembro que a gente conversou, aí Paula falou assim, vai lá para a Secretaria de Comunicação. Eu falei, não quero ir não, Paula. Aí ele disse, você vai dizer não ao chefe do seu chefe? Eu tinha aquele medo, mas também foi uma experiência muito rica. Aí você foi? Vim aqui para a Secretaria de Comunicação. Fiquei até toda a gestão, até o final da gestão do Robinson. E também foi uma experiência maravilhosa. E qual a diferença de trabalhar na área de comunicação? Na área televisiva, impresso, que você também fez assessoria de imprensa e de rádio. Qual a diferença que você acha dessas três áreas? Olha só, eu acho que escrever, a gente sempre tem que escrever, entendeu? Eu acho que jornalista tem que escrever qualquer coisa. Tem que escrever sobre uma experiência. Agora mesmo, aqui embaixo, estava ali esperando para subir. Estava do lado, aí uma pessoa sentou do meu lado, perguntou meu nome. Eu falei, você tem cara de índio. Aí daqui a pouco eu descobri que é um grande compositor daqui da Bahia. Chocolate. E aí ele começou a cantar, não sei o que. Eu falei, eu tô sem meu celular, senão eu filmava você agora. Então, essas histórias do dia a dia, porque jornalismo não é nada demais, gente. Jornalismo é uma narrativa. É contar história, É você né? contar essas histórias. Então, a primeira coisa é escrever. E aí não é só jornalista que escreve. Qualquer pessoa, andando de casa, pode escrever e falar por si mesma, né? Não precisa da TV, da rádio, para lá explicar o que é a pessoa. A pessoa pode se falar de si. E para a gente que é jornalista, ainda mais. Então, a experiência no impresso foi muito importante.
e eu acho que é uma escola para quem quer fazer rádio, quem quer fazer TV. Então, ter passado pela Província da Bahia, que é um jornal alternativo, né, divergente de Salvador, da década de 90, que fez um papel importante, né, do professor Fernando Conceição, foi muito legal. Inclusive, eu fui fazer uma matéria uma vez sobre a IURD, né, logo quando eles ganharam o terreno para construir a Catedral da... Explica pra gente a IURD. A IURD, né, é a Igreja Da Universal do igreja. Reino de Deus. Eu fui fazer uma matéria com o Jonatas, que era repórter fotográfico. E aí, quando chegou lá dentro da igreja, eu perguntei ao pastor, vem cá, mas esse dinheiro aí que vocês ganham, vocês fazem o quê, rapaz? O cara saiu correndo atrás de mim. Isso tá noticiado, né? Saiu no jornal, tá entendendo? Na época eu posso falar. Ele saiu para me bater e queria pegar a câmera de Jonatas e quebrar no chão. Aí a gente saiu correndo, atravessou a rua, subiu no ônibus. Eu ainda era estudante de jornalismo, me tremia toda. Ele ia me dar uma coça. Ele ia me dar uma coça. E aí... Mas depois você voltou lá para entrevistar Escuta o mesmo? aprendizado. Aí escuta o aprendizado. Aí quando chegou na redação, eu falei, Fernando, não tem matéria não. O cara queria me bater. Ele falou, a matéria é isso. A matéria é você descrever exatamente o que aconteceu, que ele correu atrás de você, não sei o quê. E aí foi uma matéria estampada e foi uma das coisas que eu mais aprendi, entendeu? Tipo assim, tudo tem uma história para contar. Então, o jornalista sempre pode voltar para casa com alguma coisa, né? Depois disso, eu escrevi também uma matéria que teve muita repercussão, que foi logo quando surgiu essa coisa de putões e piriguetes. Isso surgiu através de uma música do pagode baiano. Então, hoje todo mundo no Brasil fala de piriguete, mas as piriguetes chegaram. E aí eu escrevi uma descrição sobre esse piriguete. Era uma matéria muito engraçada e também teve uma grande repercussão. E eu passei a entender assim, que o jornalismo que interessa é o jornalismo que fala de pessoas. Né? Quando a pessoa está em casa assistindo televisão e ouve uma notícia que não tem conexão nenhuma com sua realidade, ela se pergunta, e eu com isso? E essa frase, essa pergunta, e eu com isso, leva ela a um lugar que é o lugar da cultura. Que cultura não é só a festa, cultura é o costume, é como a gente vive. Então, você me perguntou sobre essa trajetória da cultura, da produção cultural, dos projetos culturais. Para mim, é tudo intrínseco, entendeu? Um jornalista pode não se dizer um jornalista cultural, mas ele está labutando no dia a dia dele, é com cultura. Agora, ainda mais aqui em Salvador, né? Agora, a arte realmente é uma especialização, né? Um jornalista que vai trabalhar com arte, com divulgação de show, com crítica, com resenha, isso é uma especialidade. Agora, o tipo de cultura que eu acredito que eu trabalho é essa, do povo, da vida. A gente fala muito da rede social. Você fez um depoimento, foi a partir desse depoimento que surgiu essa campanha Mais Amor Entre Nós? Eu quero que você explique isso. Esse primeiro você colocou que se oferecia para trabalhar durante 1 hora na casa de alguma mulher, ou ajudar como babá, ou fazer um release, fazer uma matéria gratuitamente. Uhum. E depois disso surgiu a campanha? Fala a respeito. Foi. Ou a campanha surgiu antes com o seu depoimento já? Então, o depoimento veio depois. O depoimento foi exatamente da experiência, né, do que eu estava sentindo. Você falou, né, das redes sociais. Eu acho assim que o rádio tem um poder transformador, porque o rádio vai em qualquer lugar, né, onda, e vai em qualquer lugar. Agora, as redes sociais, a internet chegou para ser esse divisor de águas que quebra com o maior paradigma da comunicação, que é essa, do destinatário, que emite uma mensagem para alguém que só vai receber essa mensagem. Aí quebrou no meio, porque a pessoa que recebe mensagem agora também diz mensagem. Então não vai querer você mandar, que na televisão você está mandando aquele monte de informação e você não está escutando o que a pessoa está dizendo, mas na rede social, na rede social é isso, é o feedback, é essa cidade que a gente vive reproduzida no campo virtual. E no rádio a gente tem um improviso, mas você tem um determinado tempo do improviso, né? Se for o programa 1 hora, só tem 1 hora de improviso. A rede social, o debate pode durar dias. Dias, exatamente. Perfeito essa colocação que você trouxe. E aí
Sabe o que é o curioso? Quando a gente fazia faculdade na SOP, que deve ter sido assim também, porque nós somos contemporâneas, eu me lembro que eu estudava McLuhan, a gente estudava McLuhan, e aí ele falava sobre esse evento e aquilo não me caía. Dizia assim, pô, você tá falando de quê, gente? Aí eu li Laranja Mecânica, aí é Grande Irmão, Big Brother, e o que é isso? E hoje a gente está completamente imerso nessa sociedade mediada por rede social, por internet, que é tudo ao mesmo tempo. Na internet é TV, é rádio. Então, você grava podcast é rádio. Você faz um vídeo com o celular, é TV. Você faz um texto, é impresso. Né? Então, é essa força toda. E como você falou, né, que o tempo da internet é diferente, Bem eu diferente. criei uma postagem, agora há pouco, tem um mês e meio. Uma postagem, um sábado, estava meio-dia, dia 12 de março, 12 horas, deitada na cama. Eu falei, vamos lá. Aí eu falei, olha, se você é mulher e precisa de algum dos serviços que está descrito abaixo, eu faço para você, menina, de graça. 1 hora por dia, me procura em box. Aí eu perguntei assim, o que é que eu gosto de fazer e que eu quero compartilhar com outra mulher? Aí eu gosto de nadar, eu gosto de andar de bicicleta. Aí na minha profissão eu posso escrever um release, eu posso fazer um projeto, posso te ajudar a tirar uma ideia do papel. Adoro fazer molho de massa, não sei o quê. Peguei e coloquei isso. E lembrei de minha irmã que tem dificuldade de sair, porque às vezes precisa ficar com o filho. Eu falei, olha, se você quiser fazer alguma coisa na rua, eu fico com seu filho pra você, menina. E coloquei uma hashtag lá, mais amor entre nós. Isso, mas isso durante 1 hora do dia, né? 1 hora do dia. A ideia era o seguinte, olha, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa em prol de outra, sem lhe tomar um tempo, sem lhe onerar. Aí eu falei assim, eu não E tenho o tempo que é nada. ocioso muitas vezes. Exato, Né, eu não Cida? tenho nada para dar, mas tem, entendeu? Tem, e eu vou te provar que tem daqui a pouco, depois que eu terminar de explicar essa história. Mas foi uma coisa, Fernanda, assim, que eu não podia imaginar. Você não imaginava Não. também a repercussão. Né? Que imaginava, eu estava dizendo com você que eu estava deitada na cama sem fazer nada. Você estava ociosa pra ver Ociosa, agora. em menos de 1 hora, mais de 300 mensagens. E aí, 1000 curtidas. E aí, o pessoal começava a me marcar. E eu tô vendo meu celular, um monte de notificação, porque as pessoas estavam me marcando. Aí, as pessoas colocavam assim, inspirada na Suede, tô oferecendo isso, isso e isso. Não sei o quê. E daqui a pouco começou a ganhar uma repercussão. Daqui a pouco começaram a criar mais amor entre nós, Rio de Janeiro. Mais amor entre nós, Acre. Mais amor entre nós, São Paulo. Mais amor entre nós, Jundiaí. Mais amor entre nós, Espanha. Mais amor entre nós, Argentina. Internacional, né? Mas amor entre nós, Cabo Verde. Aí eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Aí um dia, acordei 3 horas da manhã, nervosa. Eu falei, entrei na internet. Nervosa por quê? Nervosa, Com a repercussão? Não foi com a repercussão. É que quando você... É a responsabilidade, né? Eu tinha já as pessoas que eu estava atendendo. Então, várias pessoas me procuraram para andar de bicicleta, não sei o quê. Mas, além disso, as pessoas estavam replicando. Então, aquilo que começou no meu território, pequenininho, foi crescendo. E eu tinha que dar resposta a essas pessoas. Porque eu não poderia simplesmente... Porque o que acontece muito em rede é o seguinte. As pessoas fazem, eu vou fazer e não faz. E não faz. Certo? Esse é uma grande máscara que tem nas redes sociais e na internet. É a pessoa ser o que ela não é. Então, tem gente que me pergunta, mas você está sobrecarregada? Nem um pouco. Porque é o que eu faço na minha vida. E aí eu digo, ó, Fernanda, tipo, eu posso fazer 1 hora por dia, mas tem gente que pode fazer 1 hora por semana, 1 hora por mês, 1 hora por ano. Uma vez na vida, uma mulher pode ajudar outra mulher. E isso é potente. Porque mexer com mulher é uma força potente, entendeu? Isso faz parte do empoderamento feminino? Faz. É exatamente isso. A gente usa essa palavra empoderamento como se uma mulher com poder fosse uma mulher sentada atrás de uma mesa de mármore, mandando em vários homens, uma grande manager, dona de grandes empresas. E é também, né, a gente tem que se orgulhar muito das mulheres que chegaram a esse lugar, mas uma dona de casa, ela tem um poder imenso. Né? Porque não é mole você ser gerente de uma família, né? Quantas vidas ali dentro. E quanta renúncia para que as vidas daquelas pessoas da qual ela é responsável deem certo. E aí as pessoas falam assim, mas eu não posso, eu estou precisando de ajuda, eu posso ajudar com o que eu faço? Falei, pode. Aí tem gente que está doando, por exemplo, te ajuda a lavar uma bacia de roupa. Quais são os serviços mais inusitados que vocês já receberam até hoje? Inusitado eu até falei mais cedo. Tem uma moça que ofereceu ajuda para a pessoa sair do armário.
Então ela escreveu assim: se você está sendo uma pessoa que você não é, menina, eu te ajudo a sair do armário. E aí foi muito engraçado, mas ela teve muita busca. Aí tem uma menina que vai na casa das pessoas ajudar a fazer faxina. Tem outra pessoa, por exemplo, que ajuda, tem coisas bem profissionais, tipo, tem gente que ajuda com marketing. Se você quer bombar nas redes sociais, eu te dou consultoria. Tem coach, tem gente que dá aula de dança, tem gente que faz uma marca, se você está com a empresa, faz logomarca, tem gente que faz site. Ah, e tem tudo. Tem psicóloga, tem advogada, dando Tudo serviço, gratuito. tudo gratuito. Tem doação de roupa, doação de objetos? Tem doação de... Duas coisas que foram repercussão, né, disso, que a gente começou a entender. Primeira coisa, quando você entra em contato com a mulher, ou ela tem um projeto revolucionário, que ninguém sabe, ou ela tem uma amiga que tem um projeto maravilhoso. Então, a gente começou a fazer banco de projeto. Então, eu ia conhecer, a pessoa me procurava e disse, mas você faz o quê? Ah, eu tenho um projeto, não sei o quê. Menina, como as pessoas não sabem disso? Tirar uma fotinha, fazer um parágrafo sobre o seu projeto, porque para as pessoas poderem conhecer e para quem quiser apoiar, apoiar. E a outra coisa que a gente começou a perceber é o seguinte, a gente é muito acumuladora, né? Então, essa ideia de ajudar o outro é uma ideia que bate de frente com uma premissa do capital que diz, você só pode fazer se você tiver dinheiro. E, na realidade, não é assim. Então, a gente começou a dizer assim, olha, você vai fazer uma faxina em casa, tem um objeto de decoração que você não usa mais, não engaveta não, dá. Dá para outra mulher. Aí as pessoas começaram a curtir isso. Livro que você não lê mais, para que ficar na estante? Dá, menina, compra outro que você ainda não leu. E aí as pessoas tiram Ainda organiza foto. o local, né? Ainda organiza o local. Tiram foto, tipo, desse sapatinho, eu usei, comprei outro, eu ganhei, tira a foto, bota lá no site, bota o e-mail dela e fala, tô dando. Agora só é de mulher para mulher. Aí a mulher entra lá no site e leva o que ela quiser levar. A campanha se expandiu bastante. Então, não dá para você apenas ficar à frente. Quantas pessoas estão envolvidas nessa campanha? Então, eu, Samadar Quintê, Fabiana Braz, Jesse Rebouças, Shira Quintê e Janaína Lopes Gomes, que a gente conhece como Mia Lopes, que é minha amiga jornalista. E ainda tem agora a Iele Portugal, né? Então, é um grupo de mulheres comunicadoras que também se ofereceram gratuitamente para fazer isso e que estão arrasando. Elas que criaram a marca, elas que fazem gestão do... Inclusive, queria agradecer muito a todas elas. Elas que criaram toda a imagem, né, que faz a roda girar. Além do Facebook e do site, vocês têm como meta também criar o aplicativo? Como está o esboço deste aplicativo? Nossa, já está sendo feito já. Porque acabou que a internet não deu conta, né? A gente recebe muitas mensagens por dia. Fernanda, é muita gente querendo ajudar e é muita gente também precisando de ajuda. Elas só precisam se encontrar. E aí, tipo, na internet, apesar de ter essa interatividade, a internet tem muitas camadas. Então, acaba que você não consegue encontrar as pessoas. Então, a gente criou um aplicativo, vai se chamar Manha, que é Mais Amor Entre Nós, que é um aplicativo... Mãe. Que é a sigla, né? Mais Amor Entre Nós. E que lá, qualquer mulher pode encontrar outra que está doando alguma coisa. Então, ela vai colocar a palavra-chave, tipo, fotografia. Aí vai aparecer todas as mulheres que ou doaram máquina fotográfica, ou estão se oferecendo para ensinar a tirar fotografia, ou estão se oferecendo para tirar uma fotografia da pessoa, profissionais que trabalham naquela área. E por aí vai. E a gente tem esse espaço que é tipo um Mercado Livre, ou então um OLX, ou Enjoei, né? Só que é de graça. Então as pessoas vão chegar lá na loja, que não é uma loja, né? É um espaço de doação, e vai ver qualquer coisa e vai poder arrematar, mas de graça e de mulher para mulher. Os homens não podem participar. Então, a gente entende que a sociedade é construída em parceria com os homens. O que é legal para os homens entenderem com essa campanha é o seguinte, que a mulher está sobrecarregada, que a gente é pai, né? É pai e mãe ao mesmo tempo, assume diversos papéis na sociedade e que a gente precisa de ajuda. Então, a gente não pode tirar os homens dessa história. Agora, a ajuda é focada para a mulher. Então, o homem que é sensível não vai sentir problema nenhum em fazer uma coisa de graça para uma mulher. Ele não precisa esperar nada em troca. Ele só precisa entender que é responsabilidade de toda a sociedade cuidar dessa mulher, porque, afinal de contas, quem cuida de quem cuida. Verdade. E já tem homem procurando? Tem poucos, tá? Tem um daqui de Salvador que arrasou.
ofereceu aula de matemática, ofereceu Cooper na praia. O nome dele é Leonardo Queiroz, ele é advogado. Ele me procurou e falou, eu quero contribuir também. Aí rolou uma dúvida, e aí coloca, não sei o quê. Aí minha irmã, né, que ela é uma das linhas de frente da campanha, né, que cuida das redes sociais e de tudo, ela falou assim, olha, eu tenho muita dificuldade de ensinar meu filho pequeno, que ele tem que ajudar em casa, com a mãe dele e com a irmã. Como é que eu vou dizer agora que um homem tem que ficar fora disso? Não, os homens têm que aprender que é a responsabilidade dele, o bem-estar da mulher, seja sua mãe, sua esposa, sua filha. E aí foi uma experiência maravilhosa, ele gostou. Suede, foi um enorme prazer tê-la aqui. Um enorme prazer foi meu. Te reencontrar, você à frente dessa campanha Mais Amor Entre Nós. Ô, Fernanda, muito obrigada. Eu acho que uma das grandes coisas que essa campanha me trouxe foi esse encontro, né? Esse reencontro, encontro com pessoas do bem. E é isso. Eu queria terminar falando isso, que muitas vezes as pessoas não saem de um emprego, não saem de uma situação de que ela se sente desconfortável porque acha que não tem horizonte. E basta a gente fazer o que a gente gosta de fazer para a gente se encontrar e ter tudo à nossa disposição. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu estava o tempo todo pensando que essa sociedade estava violenta demais, que os espaços de trabalho são espaços de tirania, são espaços de reprodução de doença, sobretudo aqueles que têm mais poder, né? UTI, fórum, redação de TV, de rádio, que lida com muito poder, lida com muita doença também. Então, eu escolhi, por exemplo, no auge da minha carreira, ganhando bem, eu posso dizer isso, abandonar o trabalho. Eu tive o privilégio de fazer isso porque eu não tenho um filho. Eu digo, quem tem filho é diferente, mas eu falei, eu não tenho um filho, eu vou fazer essa escolha. Minha mãe falou assim, o quê, menina, você vai largar o trabalho? Eu vou largar. Para quê? Eu falei, para investir nos meus projetos, porque o nosso principal ativo somos nós mesmas. E eu quero dizer às pessoas, né, que assistem esse programa, que é um programa sobre carreira, vá que dá certo. Faça o que você quer, que você vai se conectar com os meios necessários para ter vitória e para ser feliz. Obrigada, Suede. Obrigada a você. E com mais amor entre nós, a gente tem mais sucesso, né? Isso mesmo, axé. Obrigada. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.